não adiantava eu tentar fazer a negociação do jeito que eu estava fazendo, as propostas que eu estava mandando, que eu ainda ia acabar pagando mais, que já tinha casos assim, de gente que entrou e não conseguiu e acabou pagando mais. Tinha uma das dívidas que eles queriam deixar em 39 mil e eu consegui o valor justo, né, zero juros, 20 mil. Esse sonho de um dia poder guardar dinheiro estava muito distante. Acho que eu nunca cheguei a sonhar. Quando você viu seu salário sobrar com 30 dias, você já comecei a guardar. Nunca sobrava, né? O sonho se tornou real, né? Que se a gente conseguiu viajar, a gente foi para o litoral, daqui de São Paulo mesmo. E o que era, né, impossível, vamos dizer assim, se tornou realidade. Que foi viajar com dinheiro sobrando. Falar assim, não, a gente vai comer nesse restaurante, porque a gente não vai formar uma nova dívida. A gente tinha dinheiro para isso finalmente. Ju, obrigada por você estar aqui. E antes de tudo, porque, meu Deus, esse é o dia mais esperado. Normalmente quem me acompanha aqui é meu aluno, fala, um dia eu vou dar uma entrevista para Dade. Então conta pra gente, você saiu do caos financeiro e fez seu salário sobrar? Com certeza sim. Assim, foi uma questão, foi bem rápido, vamos dizer assim, né? Eu entrei no método em junho, né? Em junho de 2022. E aí eu entrei já com um empréstimo que eu havia acabado de fazer. Acho que eu tinha pago uma parcela só e era, assim, um empréstimo com juros absurdos, né? E só que eu entrei já predestinada a ir com tudo, né? Atacar mesmo as dívidas. E aí fui aplicando o método e aí foi quando teve a primeira negociação, né? Que eu consegui, assim, já de início, só com a parte de preparação, né? Que a gente vai no banco fazer os pedidos dos documentos, já consegui negociar essa que foi assim, que já deu um up. E aí, de imediato, e ali, acho que em 3 ou 4 meses no máximo, eu já tinha negociado todas as outras. Foi bem rápido. E agora, o que acontece? A gente tem que contar essa história pra turma, né? Porque parece que é um milagre, né? É um milagre, sem esforço, sem perrengue, né? Não, vamos contar as etapas dessa trajetória, né? Eu sempre pergunto, Ju, cara, o que estava acontecendo? O que você estava procurando na internet quando você me encontrou? Eu tenho várias coisas aqui que você me contou, mas eu quero que você me conta, porque eu sempre falo, né? A visão da pessoa sobre a vida dela, para mim, é a coisa mais legal. E para explicar para vocês, logo que meus alunos entram, eles me contam o que está acontecendo com eles. A gente tem um documento chamado Raio-X, e eu acho muito legal poder olhar esse antes e depois. É igual emagrecimento, que a gente manda foto gordinha e depois magrinha. Então me conta, o que estava acontecendo naquela hora que você me achou, você estava me procurando, um anúncio apareceu, o que você estava vivenciando na tua vida? É isso mesmo, eu estava no Instagram, daí apareceu o anúncio, né? Mais dinheiro, zero dívidas, assim. E aí o método, né, que você livre das dívidas e fazendo o dinheiro sobrar. E aí eu pensei, nossa, é tudo que eu preciso, né, nesse momento, porque as dívidas sempre estavam ali, sempre refazendo empréstimo, refazendo consignado. Assim, eu estava bem desesperada e estava cansada, né? Eu estava muito cansada dessa vida, né? De você tira daqui para cobrir ali e nunca ver solução. E daí eu pensei assim, mas sobrar dinheiro? E aí no anúncio ainda você falava que pagava 3 vezes mais rápido, né? Falei, nossa, é tudo que eu preciso. E aí eu fui conhecer, né? Eu entrei no seu perfil, no Instagram, eu vi vários depoimentos dos alunos, né? E aí eu fiquei esperando a semana. Eu fiquei muito ansiosa esperando a semana para ver como que era. Deixa eu te fazer... Não, eu até desculpa te interromper. Eu ia te falar o seguinte, eu fui mal educada. Eu esqueci de falar para você se apresentar para a galera. O que você faz, de qual cidade que você tá falando, tal. Eu falei, pô, esqueci de falar.
Eu sou funcionária pública, já tem muitos anos, né? Eu sou do interior de São Paulo, e eu sou funcionária pública há acho que 24 anos, né? Eu trabalhei 20 anos num cargo da educação mesmo, e faz 4 anos que eu sou professora. Assim como todo bom funcionário público, né? O consignado amarra a gente, né? E aí, antes disso, acho que foi durante a semana mesmo, né? Que eu acho que eu mandei um direct para você, que eu estava desesperada, e é aquilo que a gente tem a visão, né? Ah, eu sou funcionário público, então o que atrapalha o meu orçamento é o consignado, né? Ah, eu tô cheia de consignado, por isso que eu não consigo pagar minhas dívidas. E aí você falou para mim assim, não é o consignado que está atrapalhando você. Não é o consignado que fez você chegar onde você está nesse caos financeiro. E aí eu assisti a semana, vi todas as coisas, e aí que a chave começa a virar. Porque se você está nessa bola de neve, nesse caos financeiro, será mesmo que é o consignado, ou é porque você não teve essa educação financeira, você não soube lidar, você não soube administrar, e você, claro, gasta mais do que ganha, né? Então, é como se fosse uma coisa cíclica, na verdade, né? Um ciclo. E assim, até eu gosto sempre de fazer contexto, né? Porque às vezes a pessoa não sabe como é que você chegou, né, Ju? São 20, você até pensou porque você fez 24 anos de serviço público agora, né? Quando você entrou no método, você estava com 23 anos de serviço público. E aí me conta, foi um consignado que você fez? Você lembra quando foi o primeiro? Como é que foi que esse ciclo foi se tornando frequente na tua vida? Com certeza, o primeiro consignado foi quando a prefeitura já deve ter aberto esse convênio, né? Acho que em 2000, ano 2000, por aí, eu entrei em 99. Então, desde sempre, a prefeitura abre, você vai, e aí depois você precisou de um dinheiro, você renova, né? Ah, abriu margem, né? E aí a questão assim, hoje você pensa assim, eu vou fazer um consignado, 0,98. Não é o caso agora, atualmente, por causa dos juros, né? Mas na época, o último que eu fiz. Mas aí hoje, e isso também faz a gente refletir no que eu muito. É assim, eu sempre gostei de ver as suas lives, né? E nos próprios plantões de dúvidas. Às vezes eu não ia lá para participar do plantão, eu ia lá para escutar os amigos, né, os colegas, ver, sanar as dúvidas através das dúvidas deles mesmo. E a gente acaba ouvindo você falar e a gente pega aquilo para a gente. Então você coloca na sua realidade, no seu contexto e vai trabalhar. E aí você falava, olha, o consignado você fez a 0,98, mas hoje a inflação, o custo de vida, o gás que você vai comprar, o supermercado que você vai fazer. Então, agora sim você vai sentir, porque o seu salário diminuiu, porque você, né? Então, assim, e a gente não pensa. Na hora que você tá no desespero, ai, hoje o meu cartão, a fatura vence. Eu não tenho dinheiro para pagar, o que eu vou fazer? Eu tenho crédito. Eu vou lá, vou pegar meu crédito e vou pagar. Só que isso vai virando a famosa bola de neve, né? E E atrapalha muito. E tem uma coisa que é interessante, Ju, que eu sempre falo que se a gente entrar pela conta financeira, eu tenho vários argumentos com relação ao consignado, da necessidade de ter que olhar para ele. E verdadeiramente, eu sempre falo para as pessoas, o consignado, o que mais deveria assustar o servidor é o total da dívida. Exatamente. E não o juro. Eu falo assim, cara, você já fez conta de quantos anos você está pagando isso? De quantas vezes você já pagou que você pegou emprestado e continua devendo? Então, o volume importa. Agora sim, Ju, a gente normalmente passa por uns estágios, que é o estágio de, tô com dívida, mas tô pagando, tá tudo em dia, até que você começa a se embolar e coisas começam a acontecer, tanto dentro de você, quanto no casamento, tal. Me conta assim, quando que essa bola de neve, assim, começou a atrapalhar a tua vida? Você teve que pedir dinheiro emprestado para alguém? Como é que foi isso, assim, na vida real que o bicho começou a pegar mesmo? Então, é porque o meu marido, ele não é assim, nunca foi. Ele é totalmente organizado, ele nunca gostou de cartão, nada de empréstimo, ele nunca se envolveu, não sabia no começo nem como era usar o cartão, né? E ele entrou junto comigo. Então chegou uma hora que ele falou, Juliana, agora não dá mais.
né? Não dá mais. Se você precisar fazer algum empréstimo, a gente não vai fazer. A gente não vai fazer a questão do cartão, né? De usar o cartão dele. Então, isso me limitou. Aí ele sempre frisava, ele falava assim, quando acontecia alguma coisa, ele falava, não, agora é a última vez, né? Eu não vou te ajudar nesse sentido. E isso fez eu pensar melhor, né? Também a questão dos filhos, que eu não queria deixar esse legado para os meus filhos. Eu tenho a minha mãe que é enferma também e financeiramente eu não teria como ajudá-la, né? E aí tudo isso pesou. Eu pensei, não, eu preciso mudar de vida, eu preciso mudar meu pensamento, né? A gente entra no método e você dá todo o suporte, né? A equipe, sempre. Mas você também a sua mente tem que mudar. Você tem que fazer por você, pelas pessoas que você ama, pela sua família, e mudar esse ciclo. E uma coisa interessante que você falou é que você contou que assim, você estava nesse ciclo, mas você estava empurrando de certa forma, porque quando precisava, você ia para o marido. Antecipava 13º, antecipava a antecipação do IR, fazia várias coisas. E aí, quando vocês sempre me falam assim, eu entendi que eu precisava fazer. É porque alguma coisa aconteceu. E você falou aí agora que seu marido falou assim, cara, não vou mais, ó, tornei a fonte secou. E isso é uma coisa muito doida, porque normalmente ou o marido se enrola junto, ou o marido fica muito puto da vida com a esposa, ou a esposa esconde. Aí eu queria perguntar pra você, como é que foi isso, né? Você tá num segundo casamento, né? Eu achei super legal, você estava compartilhando comigo que você se casou e tem o filho dos filhos do casamento, o primeiro casamento dele, e os seus filhos também que veio de outro casamento. Então, como é que foi, assim, isso chegou a atrapalhar o casamento de vocês? Como é que foi essa questão financeira, assim? Só para você ter uma noção, é aquela questão. Ele sempre falava para mim, Juliana, não adianta, porque eu mudei de cargo, eu ganhava mais. Às vezes eu recebia um bônus, não via o bônus, entrava na conta e ia para o ralo. Então ele sempre falava, Juliana, não adianta a gente ganhar X e gastar mais que isso, né? Então não adianta você, por exemplo, ter um salário razoável, mas você não saber administrar e gastar mais do que ganha, né? E sempre ele tava falando isso. Ele é uma pessoa assim que ele teve muita paciência nessa parte. Que legal. Mas tipo assim, ele sempre deixou fato que ele deixou bem concreto que ele não ia participar disso mais, né? Então, com certeza atrapalha o relacionamento, né? Porque aí você, por exemplo, você se vê aquado, até mesmo uma pequena conta que você vai fazer, sei lá, né? Você já vai pensar, nossa, até tem coisas que a gente acaba fazendo escondido. Essa é a verdade, igual você falou. Porque você sabe que se você falar, você vai, né, tá desagradando, vai gerar um conflito, né? E assim, e aí, assim, a gente separava algumas coisas de dinheiro que entrava que era relacionado aos nossos filhos. Isso a gente nunca mexeu, Sim. sabe? Mas para não atrapalhar. Exatamente para não atrapalhar a vida deles, Sim. vamos dizer assim. Mas o que entrava da nossa parte, principalmente da minha, então era totalmente descontrolado. E isso, com certeza, enfraquecia o casamento, né? Eu sempre digo que você muitas vezes não percebe, mas quando, inclusive para quem não tem um marido que só disse pra Ju, né, assim, ó, arruma aí que aqui, porque ele foi muito tranquilo com ela. E se você não tem esse apoio, como a Isaura não tinha, muito pelo contrário, ele ficava fulo da vida com ela, tipo assim, pô, cara, você trabalha, cadê seu dinheiro? E ela falou, não, eu vou lá e vou fazer exatamente para provar que eu não sou isso, que eu não sou minha dívida, como eu sempre falo, né? Você não é sua dívida. E eu quero saber pra você, assim, cara, quais foram as conquistas que teve? Como é que foi participar? Como é que foi esse evento pra você? Pra galera saber um pouquinho também o que você já conseguiu fazer ali participando da semana. Acho que a semana ela te dá clareza, né? Ela mostra, você coloca ali exatamente os pilares, né? Que você tem que ter a clareza, a preparação. Isso já dá para sentir na semana. Na semana você
consegue sentir que você vai ter uma firmeza, você vai ter uma orientação, você vai ter alguém que pegue na sua mão e te ajuda a chegar à etapa final, que é o ataque às dívidas. Então, assim, a semana me preparou muito e eu fiquei muito ansiosa, que eu queria ser uma das primeiras a ter a inscrição do curso. Isso foi fácil. E você compartilhou comigo, Ju, que eu achei muito engraçado, né? Porque logo que eles entram, eu pergunto muito, cara, como é que foi a semana? E me parece que você caiu para trás porque você tinha muito dinheiro seu, que além de ir para as dívidas, ia para o ralo dos produtos bancários. E isso eu não tenho falado muito no aquecimento, que eu mostro na semana e faço uma atividade. Cara, quanto dinheiro você achou só nessas porcariazinhas assim de tarifa, coisinha que você não precisava pagar? Você lembra? De números, assim, eu não lembro. Números, eu não lembro. Mas era bastante coisa, né? Era bastante coisinha, né? Porque esses... Eu ia te perguntar Bastante... eu ia te perguntar se você chegou a pegar extrato e dar uma, vamos dizer assim, dar uma olhada assim e falar, cara, eu peguei tantos mil nessa dívida para pagar de tanto, porque você tinha vários sim, empréstimos, né? Você fez aquele cálculo do valor justo? sim. Então, até hoje eu estava vendo aqui que tinha uma das dívidas que eles queriam deixar em 39 mil e eu consegui o valor justo, né? Zero juros, 20 mil. Caiu, que era o valor que eu tinha pego mesmo, né? E outras, né, que eram bastante. Todas que eu consegui fechar, eu peguei pelo valor justo da dívida. Todas, 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 todas. Pelo valor justo. No começo a gente pensa, né, às vezes, até mesmo acho que na semana ou em alguns vídeos que a gente vê o valor justo, eu ficava pensando, mas o que será que é o valor justo que ela fala? O que será que... Porque você não tem noção do que você está devendo. Porque você pega. É a mesma coisa o consignado, como você falou. Você pega ali pelo o valor e aí você vai ver, meu Deus, 10 anos. Ah, o juro era 0,98, mas 10 anos pagando. Então dobrou, né, o valor dessa dívida. Mas quando você faz aqui, faz ali, faz uma renegociação aqui e tal, tal, você não tem noção de quanto você está pagando a mais. Assim, é tanta bola de neve, tanta despreparação, você não tem, né, os seguros prestamistas. No caso, eu já tinha, antes de entrar, eu sabia, né, que a gente podia cancelar, mas você não tem noção que aquilo tá tudo embutido, né? É. Então é muita falta de informação e o conhecimento, né? Quando você tem conhecimento, quando você vai atrás do conhecimento, quando você adquire conhecimento, aí sim você, né, vamos dizer assim, não vai ser passado para trás mais. É muito doido, porque quando eu olho a tua história, para mim é a típica pessoa que tava assim, vivendo a vida, tocando. E de repente, meio que, eu falo que é um zumbi. Eu não sei se já me viu falar isso. É um zumbi da vida financeira. Cara, você é escravo do sistema financeiro, você vive para pagar a Totalmente. conta, você recebe dinheiro. Teve uma situação que você contou no raio-x, que você recebeu o seu salário e ainda teve que pegar, tipo, 6 mil reais de antecipação de IR e o dinheiro sumiu. Então você tava uma zumbi mesmo na vida financeira, de repente você acordou. Assim, ó, eu quero contar aqui pra turma os seus resultados, né? Como que foi que a Ju conseguiu, nesses 4 meses, aplicando as técnicas e estratégias do método, sair do caos financeiro. Na semana, Ju, eu te entreguei um mapa, né? Que é o mapa ali, na aula 3, eu entrego o mapa. E aí, cara, você tava endividada, com um monte de conta. O que fez? Você ficou com medo de dar esse passo, de começar? Acho que até escrevi no raio-x que o primeiro medo era me endividar mais, né? Você pensa, meu Deus, será que eu vou me endividar mais? Esse era o medo. Agora, e o medo assim, será que eu vou dar conta? Será que eu vou persistir? Mas só que, como eu disse, o desespero, o cansaço, eu acho que era um peso a mais que o medo. Então, eu acho que a gente acaba encontrando forças para superar esse medo.
Eu ia te perguntar isso, porque o que que te fez olhar e falar, cara, eu tô com medo de fazer mais uma dívida aqui, mas tudo isso que eu vi na semana, vou superar. Você acha que foi assim, cara, tá doendo aqui do jeito que eu tô? Tem uma Isso, coisa que eu falo sempre para as pessoas, assim, eu falo assim, cara, se você não começar, sua vida vai ficar igual do jeito que tá. Se você é, começar, e independente, né, se vai fazer sozinho ou fazer com ajuda, você tem a possibilidade de mudar. Se der errado, a pior coisa que pode acontecer, você volta pro estágio anterior. Ou seja, é, melhor ter uma opção do que não ter nenhuma, né? E, Ju, sim. mas e aí? De onde que você tirou dinheiro para entrar no método? Aí ele ainda tinha, né, um cartão que estava com limite, e aí eu falei para ele. Daí, mesmo, né, ele estando receoso, ele falou assim, não, mas se você está vendo, se você está pesquisando, se você está achando, então vamos fazer mais isso, né, Juliana? Vamos fazer mais isso daí, para ver se você vai, dessa vez, aprender. E aí eu usei o cartão dele, né? Ele me emprestou o cartão. Só que assim, o que você entrega, o seu conteúdo, quando você fala, tudo que a gente vê no seu conteúdo, a gente vê a sua entrega, a sua dedicação, o amor que você tem naquilo que você produz e entrega para o seu público. Então, você falava que a gente muito rapidamente ia ter o valor do curso de volta, porque o dinheiro ia sobrar. E isso foi muito rápido para mim, muito rápido, porque na primeira negociação eu já tirei o valor do curso, porque veja bem, era um empréstimo de 2.000, acho que um pouco, 2.000, e eu ia pagar 6.000, eu ia pagar 4.000 só de juros, né? E aí eu consegui reduzir, né? Fiz pelo valor justo, e aí já tirei o valor do curso na época, né? E isso foi com 30 dias, né, Ju? 30 dias. Agora vamos ter que contar os perrengues, né? Porque até agora a gente só tá Sim, contando as flores, né? Por que que aconteceu? A Ju, ela teve esse resultado logo com 30 dias, o salário já sobrou, né? Inclusive, a gente bateu um papo aqui nesses primeiros 30 dias dela, só que aí tinha todos os empréstimos, cartão para negociar. E aí ela deu o reset, que eu chamo, né? Resetou a vida financeira e começou as negociações. Ju, como foi? Quais foram os resultados que você teve? Conta um pouco assim, como é que foi isso para você na sua vida? Entrou no método e começou a colocar a etapa, tudo que você viu, né? O mapa que você viu na semana em prática. então, assim, o primeiro receio, sem dúvida nenhuma, a primeira dificuldade é ir até a agência. Eu acho que quem não sentiu um friozinho na barriga aí, dá um friozinho, né? É diferente, é totalmente, eu senti isso, é totalmente diferente de você chegar no gerente e pedir um crédito, né? Um empréstimo, e você pedir a documentação. E você sabe que muitas vezes você vai levar um não, né? Então, quando eu fui pedir a documentação, tanto a minha como a dele, dá um friozinho na barriga. Esse foi um dos primeiros desafios, sem dúvida. E aí, quando você vai negociar, você tem as dificuldades de novo, vai procurar agência, vai fazer todas as hierarquias. Essas são as dificuldades, porque aí você pensa, será que vai ser atendido? Tem o prazo, no qual você não pode desanimar no prazo. Eles vão te dar um prazo, talvez venha uma negativa, mas você tem que seguir a hierarquia, né? Então, dá um pouquinho de desespero. Mas o desespero não é comparado ao que. Porque quando você assume para você mesmo que você quer fazer diferente, então eu encontrei forças, né? Eu trabalhei um pouco o meu emocional quando eu quis arriar, você me ajudou muito, isso eu não posso deixar de falar. E as dificuldades vêm, mas eu achei assim que vamos dizer assim, a vontade de você fazer diferente, como você já falou, a vontade de mudar. Não, eu vou provar que eu mudei, eu vou provar que eu consigo. Então, daí você acaba superando essas dificuldades. Mas dificuldades tem mesmo, né? Não é? Sim, é um caminho mesmo. E assim, as hierarquias do sistema financeiro, Ju, eu falo delas tanto na aula 2 quanto na aula 3. Quando você viu eu falando das hierarquias do sistema financeiro, foi a primeira vez que você ouviu sobre isso? Ou você. Como é que foi?
a primeira vez. Não tinha nem noção. Não tinha. Eu acho que nunca tinha ouvido falar. Não, não tinha mesmo. Não, não tinha nem noção. Certo. Ju, agora eu quero que você conta pra gente das negociações que você fez nesses 3 meses. E, inclusive, eu vou até começar. Essa eu vou puxar. Essa eu vou puxar a Tá. pergunta. Por quê? A Ju, gente, ela teve uma situação que foi muito ruim. E, inclusive, eu já cantava, né, a pedra aqui no meu Instagram, que eu falava assim, ó, cooperativa de crédito, se você está com endividamento, vai com tudo na negociação. Eu falei isso pra você, né? Manda direitinho, não pula nenhuma etapa, tem que fazer tudo bonitinho. A gente tem todo ali um procedimento da técnica, porque a cooperativa executa. Não tem essa história de, não vou deixar de pagar daqui uns dias. E a Ju tava há 3 meses já, tem 3 meses mandando proposta, ela tava firme, tava avançando. De repente a cooperativa falou: não vai, não vai, então eu vou te executar. E aí foi um Deus nos acuda, porque ela assustou mesmo. E eu falo sempre para os meus alunos, né? Vocês que aplicam o método e que não fazem nada errado, vocês estão recheados de coisas para negociar. E aí a gente pegou, literalmente, né, Ju? Pegou na mão. E eu queria que você falasse a sua versão disso e resolveu. Eu quero que você conte essa negociação. Mas eu lembro como foi isso aqui, ó. Como que a cooperativa foi agressiva, no sentido não de agressividade, mas de ir pra cima mesmo e falar, não vou negociar, truncona pra caramba. E eu quero que você contasse um pouco dessa negociação com o Sicoob que você fez. Eu falei que é o Sicoob. É só a gente não falar muito que é o Sicoob, mas é o Sicoob. Eles estavam irredutíveis, né? Eles não entravam em contato comigo, não respondia nada. Mas eu segui firme fazendo conforme você orientava e conforme o método. Eu fiz totalmente certinho. Eu tenho essa coisa de querer, sabe, fazer, é comigo mesmo, né? De ser organizada, querer seguir, porque aí é uma coisa que é fato também, porque daí você não vai falar assim, você não vai, pulou uma etapa. Eu tinha a garantia que eu tinha feito, tinha tudo guardadinho, os protocolos, tudo certinho. E aí que eles falaram que ia executar. Eles não respondiam nenhuma mensagem das minhas propostas, mas eu mandava todo mês. Depois eu comecei a mandar 2 vezes por mês. Só que daí foi uma questão de técnica no final, né? Que assim, eu fiz tudo para me resguardar. Então, se eles entrassem com o processo, estava tudo certinho, belezinha, né? Eu estava desesperada, mas você estava me controlando. Você falava assim, não, calma, tá tudo certo. E aí, no final, foi uma questão de técnica. Foi, assim, eu persisti, mas teve uma técnica aí, que você me auxiliou. Você falou assim, não, só faz isso, manda a proposta assim, e aí deu certo. Foi muito, assim, quando a gente pensou que talvez a gente tivesse que responder eles, aí eles mandaram a proposta. Mas eles estavam irredutíveis mesmo. Era como se ignorassem o que eu estivesse mandando, né? Né? Não vamos fazer, não vamos fazer. Mas E, aí... e conta um pouquinho os valores, né? Porque realmente foi essa situação, né? A gente teve que fazer uma adaptação na proposta da Ju, para que foi. a Ju é o famoso um caso diferente, né? Tem vezes que eu falo para as pessoas, né? Seu caso, se você acha que seu caso é diferente, saiba que ele é. Cada caso é único, né? E o caso da Ju foi um caso bem isso. E aí, Ju, quanto que eles estavam cobrando? Quanto é que eles falaram que você ia ter que pagar? Quanto é que você fechou? Foi à vista? Foi a prazo? Conta aí. Então, na verdade, eu colocava o valor-alvo de quanto cabia numa reserva. Foi uma única vez que eles mandaram o retorno para mim com aquele valorzinho do meu reset, mas duplicando a dívida. Então, a dívida era 8 mil, estava indo para 16 mil, né? O que acontece é que às vezes a gente não se atenta ali no valor do cartão de crédito, porque o meu era tudo junto, era cartão, era cheque especial e tinha um empréstimo também atrelado, né? Então virou a bolona e aí o cartão de crédito eu acho que eu acabei me perdendo ali, porque eu já tinha uma renegociação antiga, então é aquilo que você fala, vocês têm que, né,
ver direitinho qual foi o gasto, que pagou. E aí, era só por causa disso que eles não estavam fechando. Porque eu acho que eu estava jogando um pouquinho o valor menor do que ainda tinha no cartão, porque a gente acaba se perdendo. E aí foi quando você falou, não, mas reveja certinho qual é. Então, eu vi os extratos dos últimos meses e eu falei, não, então eu vou jogar esse valor que vai dar a somatória. E aí, quando eu joguei, eles fecharam com esse valor justo da dívida, sem juros nenhum, juros zero, dentro do meu reset, e até marquei aqui. Só que eu fiz em várias parcelas, mas não passou dos 8 mil. Não passou dos 8 mil. Conta quanto que ficou, não tem problema não. Conta aí, quantas vezes Ficou, de quanto? ficou 60 vezes de 136. E no final isso dá 8.160. 8.160. 8.160. Então, peraí. Então, eles estavam cobrando 16, você propôs 6 e eu quero explicar isso aqui. Tem algumas coisas que eu bato aqui, que às vezes até me sinto meio louca por falar isso, mas eu falo. Que é o seguinte, pague as suas dívidas do jeito certo, com honestidade, do jeito que você possa pagar. Eu falo para as pessoas, já existe uma forma de negociar, dá para negociar até com zero juro, não é sempre que é juro zero, como foi para a Ju, só que a Ju cometeu um erro, sem intenção, mas ela cometeu. No cálculo do valor justo, ela baixou um pouquinho. Aí eu falei, Ju, vem cá, vamos conversar. Você não colocou para baixo, não? Aí ela, putz, então... Aí eu falei assim, então vamos chegar no valor que realmente era o seu valor que eles estavam falando para não ficar por centavos, porque o valor justo mais difícil de chegar é o do cartão de crédito. Eu sempre falo isso lá no método, né? Quando você já parcelou muitas vezes, é o valor alvo mais difícil de chegar na negociação. E aí a gente fez esse ajuste e fechou a proposta. Agora, Ju, eu quero te fazer essa pergunta agora. Cara, nem vou pensar no processo. Como é que seria a tua vida se você tivesse aceitado aquela proposta de 16 mil? Qual que era a proposta que eles estavam te oferecendo antes da gente brigar ali para fechar no valor justo? Então, daí era 10 anos, né? 120 meses, eu acho, que eu me lembro. Ia ficar de 5 anos e ia aumentar para 10 anos, ia dobrar, né? Então, não adiantava nada. Porque, assim, a percepção que eu tive é assim, quando eu consegui fechar todas as dívidas, eu negociei todas, eu sei o quanto eu estou devendo. Então, se eu conseguir juntar um dinheiro, eu posso ir lá e quitar pelo valor que eu já sei que é. E quando você não negocia, você está perdido. E aí, se eu fechasse em 120, depois eu ia perder totalmente a noção de quanto era esse valor, né? Somado às outras tantas dívidas. Então eu pensei assim, não, agora chegou a hora, porque agora eu sei o valor da minha dívida, então se eu entrar um dinheiro, eu posso ir lá, quitar. E o mais importante, que você sempre fala, caber no orçamento, no reset. Então isso foi muito importante. Isso, e assim, para vocês entenderem, né, uma coisa que eu sempre falo é, a negociação tem que caber no teu orçamento para você conseguir pagar. O orçamento é o reset, né? Isso. Então é o reset financeiro. Para quem se inscreveu na semana, e você recebe essa aula, né, que é uma aula que eu falo como que você começa fazendo aí esse reset. Então, assim, você conseguir parcelar uma dívida que você ia pagar 16 mil, você conseguir fechar ela por 8 e ainda conseguir parcelar em 60, sem juro, né? Então, assim, é surreal mesmo, sabe? Então, e Ju, como é que você se sentiu quando fechou essa negociação? Nossa. Porque foi uma atrás da outra. Eu tinha do Santander, tinha duas do Santander, minha e dele. Aí veio tudo assim, uma atrás da outra. Aí faltava do Sicoob, que eu estava mais preocupada. Aí veio, acho que num dia depois, ou no mesmo dia, não sei. Então foi assim, foi uma. Não consegui acreditar. No dia eu não consegui acreditar. Eu falei, não acredito. Mas foi tudo. Foi. E eu quero agora que você conta um pouquinho das outras negociações, né? Porque a gente já falou do empréstimo, já falamos do Sicoob, agora vamos falar do amiguinho Santander. Como é que foram as negociações lá no Santander? O que você conseguiu? Eu quero que você conte um pouco de como foi conseguir fechar. Porque além da sua dívida, era a dívida no nome do seu esposo, que na verdade era sua, né? Só estava no nome dele. Então, o Santander, eu comecei com a T6, porque era o banco da conta salário, né? Os dois. E aí, o meu,
que acontece? Há um tempo atrás eu já tinha feito aquele que junta tudo, unificado, né? A 0,99. Falei, mas eu vou tentar, eu vou fazer a T6. Só que daí, quando eu comecei a fazer a T6, eu percebi que eles não estavam descontando da conta salário, porque eu estava pagando por boleto, né? Já tinha transformado em boleto. E aí, eu pedi a sua opinião para eu tentar fazer a T1. O que você achava de eu fazer a T1, embora estivesse na conta salário, embora também tivesse um outro salário que caía lá, da minha menina. Mas aí, quando eu comecei a aplicar T1, já começou a aparecer, a gerente já me chamou. Não, na própria T6 ela me chamou, ela falou, Juliana, você não vai conseguir baixar esse juro. Você não vai conseguir. 0,99, você não vai conseguir, tá ótimo, ainda mais agora com a alta da Selic e tal. Mas eu continuei. E aí eu decidi fazer T1. E quando eu fiz a T1, seguindo tudo certinho, todos os passos, me garantindo. Aí, quando foi para, acho que deu uns 30 dias, 40 dias de T1, aí já veio a proposta que aí zerou, zero juros. E no caso dele foi a mesma coisa. Eu conversei com ele falou, se você conversamos, ele aceitou fazer T1 e foi a mesma coisa. A mesma coisa, a gente fez tudo certinho, quando deu acho que 40 dias de T1, já chamou e foi também a juros zero. Então, você pagou o valor justo? Como é que ficou essa Valor negociação justo. no frigir dos ovos? Valor justo, assim, valor justo, como eu falei, a gente tem a noção do valor, porque daí você sabe, se você quiser quitar, eu me prendi muito a isso porque eu não tinha noção de quanto que eram as dívidas. Então, eu estudei muito a DED, eu olhei para a DED várias vezes, eu olhava a DED para entender o que eu estava pagando, o que não, né, quais eram os juros. E aí cheguei no valor justo e ficava mandando as propostas do valor. Como eu falei, tem as dificuldades, porque você vai receber Sim. muito não. Não recebia não. Tem hora que dá uma angústia. Ai, meu Deus. Só não, Será que não, vai dar não. certo? Será que vai dar certo? Mas foi. E aí o valor justo também. As parcelas são várias? São. Mas cabe dentro do meu reset. Quanto que E aí, ficaram, Ju, as parcelas? a dele ficou 172 por mês. A minha era 600 e pouco que eu pagava, né? De 0,99. Ficou 326. Pela metade. Então, pela metade. Tudo pela metade. Tudo pela metade, praticamente. Então, isso dá uma perspectiva para você. E eu fui colocando, né? Isso já. Quando eu resolvi fazer a T1, eu já fui guardando o valor da parcela. Caso eu precisasse dar uma entrada. E como essa parcela já estava dentro do meu reset, então, enquanto não fechava a negociação, eu já tinha essa parcela guardada. Então, isso ajudou bastante. Eu vou te interromper só um pouquinho, Ju, porque o pessoal, a gente está usando alguns termos que o pessoal vai falar, meu Deus, o que é T1? O que é T6? O que é reset? Turma, na semana Mais Dinheiro Zero Dívida, eu vou mostrar isso para vocês, tá? A gente vai falar sobre as técnicas de negociação, a gente vai falar sobre os tipos de dívida. Tem muita coisa pra gente falar. A Ju, você lembra, Ju, que na aula 3 eu falo da T1, da T6? Ó, aqui é o grupo das dívidas com o banco da conta salário. Então, a Ju, por exemplo, ela tinha a possibilidade de usar duas técnicas. E com o banco da conta salário, eu sou extremamente cuidadosa porque ele tem seu salário lá. Por mais que você proteja, por mais que você aplique a resolução, eu não quero brigar com o banco da conta salário. É a frase que eu mais falo, né? Eu não quero brigar com ninguém, na verdade. Quero brigar com ninguém. Mas o primeiro que eu não quero brigar é com o banco que você recebe seu salário. Primeiro que eu não quero brigar é com ele. Então, você quer ficar, vamos negociar, vamos se abraçar aqui e negociar, porque é uma relação que você não tem muito controle sobre ela. Então, esses termos que vocês estão ouvindo a gente falar, na semana vocês vão saber mais sobre isso, tá? Porque realmente são etapas. O reset financeiro eu já mostro aqui nas minhas redes sociais, mas as técnicas vocês vão entender que são de acordo com o tipo da dívida. Porque eu encontrei uma forma de explicar para as pessoas que o jeito que negocia o cartão não negocia o consignado. São duas técnicas totalmente diferentes, né? E aí, Ju, negociou essas dívidas. E aí, acabou. Foram todas essas e todas estavam parceladas. Ju,
é nítido pra mim que você duvidava que você ia conseguir esse resultado tão rápido. Sabe por quê? Porque você faz um post desse tamanho na comunidade, falando, né, comemorando e falando, gente, é inacreditável, eu tô em estado de choque. Cara, me conta um pouco, assim, você achava que você ia demorar quanto tempo lá na tua rota, né, que eu falo pra você fazer na aula 20 lá? Eu achava que no mínimo um ano. No começo, antes de entender, durante a semana eu pensei 6 meses. Mas depois, quando eu comecei a entender melhor, eu achei que era um ano, no mínimo. E aí, E aí quando você viu o seu salário sobrar com 30 dias, você já comecei a guardar. Nunca sobrava, né? e guardar e Assim, negociar, né? guardar para renegociar, para fazer as negociações. Mesmo que fosse o primeiro mesmo mês, sobrou R$ 100, porque ainda não tinha se adequado ao reset, tava, né? E aí no outro mês já comecei a guardar para. Eu vou ler um negócio aqui, mas eu tenho que te pedir permissão, posso? É que tem uma coisa que eu falo assim, ó, essas informações aqui, só eu que tenho acesso. Posso Tá ler? bom? É sim, Pode. não é nada íntimo. Tá bom. Você me escreveu algo que me chamou muita atenção. Às vezes a gente está endividado e um dos efeitos que a gente tem quando está endividado é deixar de sonhar. E não só sonhar com sonhos, mas olha o que você me escreveu. Eu perguntei, Ju, que resultado que você queria ter? Aí você me fala, eu gostaria muito de encaixar as dívidas dentro do meu salário, mesmo que não sobrasse. Eu só queria pagar as minhas contas. E eu me Exatamente. emocionei quando eu li isso aqui, porque a gente não tá falando, né? E eu queria te ouvir com relação a isso, sabe, Ju? O que que você acha que fez com que você chegasse num ponto que você só queria pagar as contas? Que você nem pensava assim, sobrar dinheiro? Você duvidava. Tanto que você falou, pô, como assim? 4 meses, estão tudo resolvido? Então, me conta um pouco isso. O desânimo, né? Porque, assim, a partir do momento, se couber no seu orçamento e pagar, tá bom. Porque nunca, na verdade, faltava, né? Então, se eu não precisar fazer empréstimo de novo, já tá bom. Era esse o pensamento que eu tinha, entendeu? Eu acho que eu nunca cheguei a sonhar esse sonho de um dia poder guardar dinheiro estava muito distante. Acho que eu nunca cheguei a sonhar. Porque eu não conseguia. Eu tenho uma filha que ela é totalmente diferente de mim, o meu genro também, e eles falavam sobre isso, e eu pensava, meu Deus, eu nunca vou estar nesse mundo, né? Não é pra mim esse mundo não é pra mim não, eu pensava. De sobrar Então eu dinheiro. acho que, não pensava. Então eu pensava assim, se eu conseguir pagar e não ter que emprestar de novo, então eu já vou estar feliz. E eu acho que era assim que eu pensava, por causa do desânimo, né? O cansaço, né? E aí a gente fica também com a autoestima baixa, você se acha pior das pessoas, né? Ai, você vê outras pessoas que conseguem, você não consegue, só que às vezes você, assim, eu sempre fui uma pessoa muito determinada, mas não conseguia ter essa determinação na parte das finanças, porque quando você está no bolo, você não consegue, por mais que você pense, eu vou mostrar, eu vou provar, daqui 4 anos eu provo isso, porque é só daqui 4 anos que vai acabar meu empréstimo, e aí não, porque você está no bolo, você não tem perspectiva. Essa que é a verdade, pelo menos eu pensava assim, né? É, e foi muito forte pra mim ler isso, né? E eu sempre falo que eu não gosto de ver isso aqui muito antes de entrar, assim, né? E eu sempre, quando eu vou olhar, e eu faço isso, né? Uma coisa que eu faço com os meus alunos é, cara, você tem que ter resultado, você tem que fazer um compromisso já aqui agora pra você, porque eu falo para os meus alunos, cara, eu garanto que você vai ter resultado, e não é da boca pra fora, é garanto mesmo. Então, você vai ter que fazer isso aqui, e aí eu começo a ajudar os meus alunos, e assim como eu faço aqui nas redes sociais, na semana eu vou falar muito sobre isso. O quanto que as pessoas que têm dívida estão, gente, no fundo do fundo do fundo do poço. E eu tava lá, você também tava, Ju. Tem algumas coisas que você escreveu para mim também, do quanto que você se sentia assim, no fundo de um lamaçal que era impossível de sair. E chega a ser assim, inacreditável. Parece ser bom demais para ser verdade o que você tá falando aqui agora.
E eu queria que você, e essa coisa que você fala de investir, pô, tô endividado, eu ficava com raiva de quem falava para investir. Então, na semana eu vou ter a oportunidade de conversar sobre isso também, que a Ju viu um pouco da, né, minha história lá na semana, mas eu também passei por isso e sei como que é desesperador. Agora, Ju, eu consegui arrancar da tua cabeça um sonho. Você falou bem assim, eu quero viajar todo ano com a minha família, com essa fiarada toda aí que a gente tem. E eu queria que você contasse, assim, quando eu te chamei para entrevista, eu falei assim, Ju, eu queria que você me contasse, eu sou chorona, o que antes era impossível, que você imaginava assim, meu Deus, isso aqui é impossível. E eu falei, Ju, pode ser uma coisa que seja simples, porque só você sabe o que a dívida estava tirando de você. E eu queria que você contasse um pouco, cara, como é que é a vida aí do outro lado, além do horizonte, onde o dinheiro está sobrando, onde você está livre das suas dívidas, pagando bonitinho por mês os parcelamentos. Como é que tá a vida hoje? O que você já fez? Conta aí. Então, assim, eu lembro que daí antes da gente fechar, você falou assim, antes de eu fechar o Cicobi, daí você falou assim pra mim, guarda o 13º, guarda o 13º, se... E aí eu já tava com tudo isso formado na minha cabeça, já tava me preparando, porque eu não sabia que era 13º há quantos anos, né? A gente fica tão contente porque vai chegar o 13º, mas você não vê. Então, assim, e você trabalha tanto, vamos dizer assim, né? Eu trabalhava em 2 escolas, sempre trabalhei em 2 períodos, e isso era o que o meu marido falava. Eu quero que você se restabeleça financeiramente para você não ter que trabalhar mais para pagar suas dívidas, para você trabalhar mais, para você ter uma qualidade de vida melhor, que era o que eu sempre queria, era viajar, né? Pelo menos uma vez por ano, mesmo que fosse, né, uma viagem aqui por perto, não fosse uma coisa assim grandiosa, mas nem isso, porque a última vez que a gente tinha viajado, eu tinha feito empréstimo. Eu não queria viajar com empréstimo novamente. E aí que tudo esse sonho se tornou real, né? Que se a gente conseguiu viajar, a gente conseguiu ir, não é uma coisa assim, nossa, mas a gente foi para o litoral, daqui de São Paulo mesmo. Então, e o que era assim, né, impossível, vamos dizer assim, se tornou realidade. Que foi viajar com dinheiro sobrando, sem ter que fazer um novo empréstimo, a gente poder falar assim, não, a gente vai comer nesse restaurante, porque a gente não vai formar uma nova dívida. A gente tinha dinheiro para isso finalmente. Consegui aumentar a minha reserva de emergência, consegui, como nos anos anteriores, né, eu estou no cargo no qual eu sou desligada no final do ano, e aí diminui meu salário por 2 meses. Eu nunca tinha essa reserva. Eu geralmente fazia empréstimo, ou nunca tinha essa reserva. E hoje não. Então eu já me organizei financeiramente para esses meses. Então, coisas que não eram do meu cotidiano, da minha vida, vamos dizer assim. Então eu coloquei tudo isso em prática, né? Graças a Deus, graças a você, graças ao método. Eu fui muito persistente, mas assim, é como eu digo, se você ser determinado, você tem que se determinar, virar a chave, trabalhar seu emocional e colocar o método à risca. Vai dar certo. Não tem como dar errado. E isso eu escutei muito de você, como você falou aí, que você fala para os seus alunos. Então, eu coloquei isso muito em prática, coloquei muito no meu psicológico. E é isso, e deu certo. É muito bonita a tua história. Pra mim, assim, é muito forte, porque só quem é mãe, pai, ou trabalha muito e não consegue fazer as coisas, sabe o que é? Por mais simples que seja, Ju, você poder ir num Sim. restaurante, pedir o que você quer, ir igual a Rose, né? Tem uma aluna minha que é a Rose, que ela fala, cara, eu quero ir para Ubatuba em paz, pagando tudo à vista, podendo comprar minha cervejinha, minhas coisas em paz. É coisas que são simples, mas que a dívida tira de você. E Ju, qual que é a sensação, o sentimento de estar aí vivendo essa vida agora com tudo em ordem? No dia a dia cotidiano. Eu não tenho palavras para falar. Assim, eu sou uma pessoa totalmente diferente.
Sabe que até o jeito da gente muda, porque eu era uma pessoa muito irritada, vivia muito irritada, muito estressada, muito nervosa, porque a gente já tem, vamos dizer assim, a vida da gente é uma luta, né? O cotidiano, sempre a gente vai ter, somado às dificuldades financeiras, você trabalhar para ver seu dinheiro ir pro ralo. Hoje eu estou muito feliz porque eu vou conseguir ajudar a minha mãe, que ela precisa de um medicamento que é caro, e eu posso dizer que eu vou conseguir, e coisas que eu não poderia fazer. Isso enaltece a gente, te dá uma autoestima, você melhora, você tem mais disposição para o seu trabalho, para sua família, para sua casa. E muda completamente, gente. Ninguém merece, porque a cabeça da gente, quando a gente está endividado, é uma calculadora. Você vai dormir, você fica pensando, meu Deus, o que vai ser o mês que vem? O que vai ser daqui 2 meses? O que vai ser daqui 3 meses? Sim. E eu não tenho essa preocupação mais. E eu acho muito lindo o que você falou, porque é muito doido, é nítido. Se vocês prestarem atenção, eu sou muito engraçada. Você não precisa nem me conhecer muito, né? Vocês me falam que reduziu dívida, e normalmente até me falam isso, Dagi, como assim de 16 por 8 mil? Eu falo, isso aí é normal, eu vejo todo dia aqui no curso, né? Eu vejo todo dia. Então, assim, eu fico feliz, é claro, na hora, comemoro com vocês, mas o que rasga meu coração é vocês estarem bem, é você dizer que vai poder ajudar a sua mãe. É muito louco isso. Inclusive, eu tô contando isso pra vocês, porque vocês vão perceber isso. Eu vou vendo das dívidas, eu acredito tanto que é possível que não me espanta. Espanta vocês, né? Que não tá... É igual médico. Eu costumo dizer assim, ó, o médico vê sangue todo dia. Sangue pra ele é sangue. Agora, eu então vejo com dívida todo dia. Agora, ver uma pessoa que, enfim, há 6 meses estava desesperada. Ju, você estava desesperada. Você escrevia uns textos desse tamanho para mim de pergunta. Era 3 parágrafos para te acalmar e um para responder essa pergunta. Então, eu lembro muito de você. Você foi uma aluna, que eu sempre brinco, né? Que não se deixou ficar com medo. Você falava tudo. Tô com medo. Tô com não sei o que lá. E a gente foi caminhando um passo por vez. Então, é muito doido para mim o quanto eu fico feliz com as conquistas que tem a ver com a vida de vocês, sabe? E isso para mim, para mim não tem preço. E eu só posso dizer assim, cara, os outros sonhos que você tem, comprar a sua casa própria, tá aqui, agora daqui para frente. Então, assim, uma das coisas que eu acho incrível do teu caso é que eu acredito até que você ficou com receio de falar da quantidade de parcelas. Não sei se você ficou com receio de falar, porque eu acho que sim, porque o Luciano ficou. Eu lembro do Luciano, e aí eu peguei esse assunto de propósito aqui agora. Porque a Ju fez um parcelamento no Santander, foi 120, né? No Santander foi 120. As duas foram 120, as duas. E por uma parcela de R$ 100, 300 outros, e sem juros, né, Ju? Juros zero. Então era o valor justo, parcelado, sem nada de juros. Só o IOF que tem, né? Que é imposto, tem que pagar. Que é lá, R$ 400, enfim, que é o valor do imposto mesmo. Mas tem que pagar. Então foi 120 meses. E o outro foi 60, e o empréstimo de 2.000 foi quanto? Ele vai até o final do ano. Então provavelmente foi umas 12 vezes, 12, 15 vezes. Isso. Ele acaba no final do ano já. E parcelinha pequena. Qual é a mágica, né? Um colega falou aqui, qual é a mágica? A dívida paga pelo valor justo, dividida em parcelas sem juro, na maioria dos casos, a gente consegue, mas o foco é conseguir um juro baixo sem juro, e que a pessoa possa pagar e ter paz, e poder viajar no final do ano. Não tem milagre. É literalmente método, estratégia. A Ju tá aqui contando a jornada dela. E Ju, voltando aqui pro teu reset, hoje, não sei se você se importa de falar de valor, mas quanto você consegue guardar por mês, assim, guardar? Porque isso é um valor que a gente tem lá no método, que nem que seja R$ 100 por mês, agora que você se organizou, negociou as dívidas, tem que guardar. É um compromisso que a gente tem para fazer a bendita da reserva para uma emergência, né? Para o momento que você fica sem salário, sem o seu extra, né? Que é um cargo, 2 meses você fica a escola fica fechada, você fica sem cargo, né? Quando volta a escola, volta. Mas como é que é a vida hoje? Quanto que você consegue guardar? Uns R$ 500, mais ou menos. Todo mês. Todo mês. E aí,
Ju, você tá com o nome sujo? Não. Não. Tá com... E o meu score tá lá nas alturas. Eu até Quanto? achei que... tá 700 e pouco já, meu score. Seu nome tá limpinho. Limpinho. E já te ofereceram crédito? Já. Nesses últimos dias? Muito. Conta pra mim. Muito. Cartão, empréstimo, tudo normal. Tudo normal. Assim que eu fechei a T1, aí ficou. Eu achei estranho, né? Que o score não tava. Mas aí depois ele alavancou. Já tá em 700 e pouco. E sim, ofereceram crédito pra mim, sim. Exato, por quê? Não. E lá no registrato, você ficou com aquela marcação de que deu prejuízo pro banco? Não. Não. Então não fica com o nome sujo, né, Ju? Não. E teve até uma coisa engraçada do seu caso, Ju, que eu acho legal falar também, né? O que aconteceu? Graças ao bom Deus, eu tenho pessoas que eu sempre falo, né? Não precisa entrar na justiça, não precisa fazer nada errado. Só que quando o Cicobi veio com muita força pra cima da Ju, eu lembro muito que eu falei com uma pessoa que, pra mim, é da minha confiança, que ela é antiprocesso. Ela é advogada antiprocesso. Ela fala, se a gente puder não entrar na justiça, é o melhor dos mundos, né? E foi muito engraçado, porque eu sempre falo para os meus alunos, né? A gente não vai mexer com isso. E aí eu lembro que quando eu chamei a Gabi, falei, dá uma olhada nesse caso aqui, se a gente precisar, né, eu vou te chamar. E aí não precisou, né? E é muito doido isso, Não, porque foi no dia seguinte. Normalmente a pessoa recebe uma cartinha, mesmo que seja um aviso, e já sai correndo, ai meu Deus, eu vou contratar um advogado, ai meu Deus, eu preciso vender alguma coisa, vou pegar um dinheiro com a agiota, não precisou de nada disso, né, Ju? E foi porque você Não. tinha negociado, né, Ju? Então, porque daí eu segui seu conselho, mandei a proposta, né? Mudei um pouquinho ali o valor, fiz a técnica certa. Aí nós conversamos com a advogada um dia, no outro o Cicobi já mandou uma mensagem fechando. E isso é uma realidade, assim, sabe? Que não tem necessidade de briga, é negociação. Às vezes eu falo a palavra brigar e eu até tenho me policiado para não falar brigar, porque briga assusta, né? Eu falo, cara, é negociar. Não tem, né? Não tem nenhuma carta mal educada, né? Não tem nenhuma falta de educação, não tem nenhum grito, não tem nenhum ligar, não tem nada disso. Na semana eu vou falar mais sobre isso, né, Ju? Então eu até esqueci que o gerente, ele tinha até uma única vez que ele falou comigo, ele falou, não adianta você fazer isso. Eu não sei, a gente não fala, né? Só fala que está passando por uma consultoria. Você vai acabar pagando mais ainda. Ele falou para mim, você vai pagar mais ainda, porque aí ou você não vai conseguir nada, sabe? Eu não respondi na hora, sabe? E falei, então tá bom. E continuei fazendo do jeito certo. Deixa eu só recapitular. O que o gerente do Cicobi falou para você? Que não adiantava eu tentar fazer a negociação do jeito que eu estava fazendo, as propostas que eu estava mandando, que eu ainda ia acabar pagando mais. Não adiantava, ele falou isso. E o pode falar. Que já tinha casos assim, de gente que entrou e não conseguiu e acabou pagando mais. E ela fez negociação, normal. Agora, e o que a gerente do Santander falou pra você? Que eu não ia conseguir reduzir juros. Porque seu juro já era? Baixo. Então, se a Ju, foi o tema da live de hoje, Ju, se a Ju para no gerente, por quê? Ele falou pra você pra te intimidar. Sim. Ele não falou de boa. Ele falou assim, hein, você tá querendo fazer negociação, ó, você vai acabar pagando mais caro, porque aqui eu já vi um monte de casa igual o seu, não negocia não. Se a Ju tivesse parado ali, e você tinha ido levar a carta ou você tinha ido pegar documento, Ju? Eu acho que eu recebi, foi uma das poucas respostas que eles me deram, que era para eu entrar em contato com ele. Então, na esperança, eu liguei, né? Aí ele falou, não, a única proposta que tem é essa aí, que era a de 16 mil, né? E não adianta, não sei quem tá te orientando. Ele falou, mas você não vai conseguir. Eu falei, então tá bom. E continuei seguindo o método. E é muito doido isso, porque quando um gerente, que é uma, entre aspas, autoridade, para quem viu minha live de meio-dia já sabe que não é uma autoridade.
fala algo, você leva em consideração, você fala, opa, peraí, o que ele tá falando, né? E é muito engraçado, Ju, porque eu tava contando na live de hoje com uma pessoa assim que eu conheço, que tem instrução, que tudo, mas vai lá no gerente ai, mas o gerente falou, eu falo, meu Deus do céu. Teve algum depoimento, Ju, que te marcou assim, que você falou assim, cara, essa história, que bonita, você lembra? A história de alguém? Ah, eu acho que o da moça da geladeira. Não lembro o nome dela. Ah, Edjane, que ela pôde comprar Quando eu vi, geladeira. eu fiquei tão emocionada na época que foi antes, acho que de eu entrar no curso, né? E aí eu mostrei aqui em casa. Falei, olha, gente, ela conseguiu comprar até uma geladeira, né? Porque eu queria ganhar a confiança deles também, né? Do esposo, dos filhos. E foi o dela. Foi É. com certeza o dela. E a Edjane é um caso bem, até parecido com o seu, que um banco pequeno também, e ela começou a guardar dinheiro, já estava negociando, e aí a geladeira queimou. Ela falou, nossa, se fosse em qualquer outra situação, eu teria que fazer um empréstimo, eu teria que passar no cartão, eu fui lá e comprei a geladeira à vista. E aí, normalmente, quando vocês estão guardando dinheiro, vocês têm que usar da reserva, vocês ficam felizes e tristes. Primeiro, você fica triste porque vai ter que sacar. Sim, mas você sabe que acabou acontecendo aqui também. O computador estragou, a impressora, e a gente tinha dinheiro para arrumar. E fosse em outra época, não tinha também. Aí você fica assim, putz, que saco, vou ter que sacar, mas putz, que bom que eu tenho dinheiro. É meio que um misto, assim, sabe? É Sim. muito legal. Ju, eu queria te agradecer muito. Nossa, foi muito, muito bom, assim, poder ver toda a sua trajetória. Eu fiquei bem emocionada porque eu vi toda a sua trajetória, né? Literalmente, desde o direct que você me mandou, da época que eu conseguia responder direct, eu falei, ah, tá, é seus consignados mesmo que tá te endividando. E o que que fez você chegar nesses consignados aí de taxa baixa? Porque a Ju tinha essa coisa, minha taxa já é baixa e eu tô devendo consignado, pega todo o meu salário e tal. Então, assim, é muito emocionante para mim. Eu acompanhei muito de perto toda a tua trajetória, teu comprometimento. Muito obrigada por ter topado vir aqui, né? Meus alunos, eu falo assim, ei, vem fazer uma entrevista? Claro, Dade. Ah, errei o horário. Não, Dade, tá tudo bem. Então, assim, é uma alegria muito grande poder ter esse carinho de vocês e parabéns, queria honrar você pelo teu resultado e por tudo que você tem construído na tua vida e na vida da tua família. Eu que agradeço você. Nossa, eu não tenho palavras para agradecer. A gente comenta aqui que você é o nosso anjo, que você é o anjo da GL. E assim, a gente tem que ter determinação, mas a gente tem que confiar, acreditar. E uma das coisas que me fez seguir foi realmente confiar em você, na sua história, no seu caráter, em tudo que você entrega, como eu falei, e vou falar sempre, que você ama tudo, é transparente naquilo que você faz, o amor que você tem pelo aquilo que você faz e nos entrega. Então, eu é que tenho que agradecer. Se eu cheguei até aqui, foi porque eu te conheci também. Não é só a minha determinação, não. Senão, eu não sei o que teria acontecido. E é porque você participou da semana. Por isso que eu tô repetindo Sim, tanto da semana. Porque sim, você foi muito eu participei. comprometida, fez as aulas, participou. Eu lembro de você mandando perguntas. Sério mesmo, Ju, eu lembro mesmo, tá? Eu sei que é muita gente, mas tem alguns rostinhos que a gente vai gravando. E principalmente depois que eu comecei a falar com você com mais frequência. E eu gravei mesmo. E assim, eu lembro mesmo. Então, é claro que eu não vou lembrar cada detalhe, né, da coisa, mas eu lembro de toda a jornada que você fez. Então, a galera que tá assistindo aqui tem que se comprometer também, porque uma coisa que eu falo cara, a Semana Vai Gerar Zero Dívida não é uma encheção de linguiça. Você vai ter exercício, a gente vai falar sobre as coisas, tem muita gente me perguntando do seguro prestamista, eu já tenho vários vídeos sobre seguro prestamista, só que são tantos vídeos, né, que na semana você tem ali, a gente vai passar por tudo. Então, é que vocês tenham essa determinação da Ju. Manda um beijo, Ju, para todo mundo da sua casa. Sério mesmo, eu amei essa história desse monte de filhos junto. Que vocês continuem viajando, que vocês continuem realizando os sonhos de vocês. Agradece o seu marido por mim, por ele ter te dado um voto de confiança e também ter te apoiado, né? Porque eu lembro muito que até ele ficou meio resistente no começo, mas ele te apoiou, ele confiou em você. E para quem não tem esse tipo de apoio, é literalmente falar assim, cara,
é exatamente porque eu não tenho é que eu vou atrás e ver que eu vou dar conta. Então, uma coisa que eu vejo assim, se a pessoa tem apoio, é um caminho. Eu tenho a Ju que tem apoio e tive a Isaura que não teve tanto apoio assim. Então, sempre falo, ó, tem várias histórias. Às vezes o seu cônjuge tá doido, seu marido, né? Da sua esposa, enfim, independente, né? Tá doido para você dar uma guinada na tua vida, a semana é uma boa oportunidade. Ju, eu vou despedir de você, mas eu queria muito, 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 muito te agradecer. Muito obrigada mesmo, tá? Pela Eu que generosidade agradeço. com todo mundo aqui. Eu que agradeço, Daji. Beijo. Beijo. Tchau, tchau. Ah.